O São Paulo está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos para mais um pós-jogo de Ponte Preta 1, São Paulo 2. Jogo válido pela última rodada do Campeonato Paulista. Jogo que eu achava que o São Paulo não teria tanta dificuldade como teve nesse jogo. Foi um jogo muito difícil para o São Paulo, eu achava que ia ser um pouquinho mais fácil, mas foi um jogo bastante difícil. Vamos lá, antes de eu dar início ao nosso pós-jogo, eu já peço licença a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. E vai lá também no canal do Mesa Tricolor e deixa a sua inscrição. O canal do Mesa Tricolor, a gente transmite nosso programa através do canal do Mesa. E a gente, todos os sábados, a gente estamos lá às 9 horas da noite, né? 9 horas da noite, todo sábado. Não percam o Mesa Tricolor todo sábado às 9 horas da noite. E no dia 28 a gente vai entrevistar um conselheiro do São Paulo, lá no Mesa Tricolor. Fica por dentro. Dia 28, Caio Forjaz estará no Mesa Tricolor. A gente vamos entrevistar o conselheiro de oposição do São Paulo Futebol Clube. Então já vai lá e deixa a sua inscrição também. Vamos lá, o nosso pós-jogo. São Paulo venceu a Ponte Preta, mas não foi um jogo nada fácil para o São Paulo. Foi um jogo difícil. A Ponte Preta queria aprontar em cima do São Paulo. Mas a gente conseguiu a vaga, estamos classificados para as quartas de final e vamos pegar nada mais e nada menos o Red Bull Bragantino, que é a pedra no sapato do São Paulo. E vamos lá, o primeiro tempo o São Paulo demorou muito para fazer um gol, né? O Pablo Maia, eu acho que foi um dos jogadores que dificultou o São Paulo vencer esse jogo. Eu acho que a entrada do Pablo Maia com o Bobadilla ausente, com Bobadilla quando estava Bobadilla, o Marcos Antônio e o Danielzinho, o time estava muito bem encaixado. Após a entrada do Pablo Maia, o time deu uma queda. Pode prestar atenção que no time caiu com essa transição de Pablo Maia e o Bobadilla. E o São Paulo demorou um pouco, mas aí saiu o primeiro gol do São Paulo com uma bola bem trabalhada do São Paulo. Saiu o gol de Lucas Ramon, né? Que é o seu segundo jogo com a camisa do São Paulo, e faz um baita de um golaço o Lucas Ramon logo ainda no primeiro tempo. E o São Paulo não saiu com placar melhor no primeiro tempo, que faltou qualidade do Luciano, né, que a gente sempre fala, errando gols na hora que não é para errar, querendo inventar na hora que não é para inventar. Vou deixar para falar um pouco do Luciano, um pouco lá na frente do Vila, mas um pouco mais para frente do vídeo. Mas o Luciano fez com que o São Paulo também não saísse com placar melhor no primeiro tempo. E no primeiro tempo o São Paulo saiu vencendo de 1-0, gol do Danielzinho, e foi aonde o São Paulo volta para o primeiro tempo, e já de início ali do primeiro tempo eu achava, no segundo tempo, né, no início do segundo tempo, eu achava que o São Paulo iria dar uma goleada na Ponte Preta, que logo nos primeiros minutos do segundo tempo, Caleri faz um baita de um golaço. Eu falei, bom, agora o São Paulo vai se equilibrar no segundo tempo e vai conseguir golear a Ponte Preta. Mas não, entrou o camisa 11 da Ponte Preta, que joga muito bem, colocou fogo no jogo. Fez um gol em cima do São Paulo e dificultou bastante. Não que a Ponte Preta sufocou o São Paulo, não, nada disso. São Paulo não teve a mesma tranquilidade que teve contra o Grêmio. Foi um jogo difícil. A Ponte queria aprontar de qualquer jeito, já está rebaixada mesmo, mas queria sair ali com o resultado, com a honra, né, pelo menos de ter vencido o São Paulo. Mas não conseguiram, graças a Deus a gente conseguiu a classificação. E agora é esperar o resultado, é esperar, né, o próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, que é um jogo muito difícil, muito difícil. Agora vamos lá, falar do Luciano. O Luciano, quando ele está com o ego muito lá em cima, pode ser em qualquer jogo, o Luciano vai ser esse Luciano aí que perdeu o gol. Cara a cara com o goleiro, poderia ter driblado o goleiro, puxado a bola para o lado e feito o gol, mas não, quis dar uma cavadinha. Quando ele tá com o ego lá em cima, ele fica desse jeito. Aí muitos falam, o Luciano é ídolo,
É ídolo, Luciano é ídolo, não é ídolo, e é aquela discussão que existe do torcedor são paulino. Luciano, na minha opinião, ele não é ídolo do São Paulo e nem vai ser com essas atitudes que ele toma. O Luiz Fabiano é ídolo do São Paulo? Para muitos são, e para muitos não é. Mas o Luiz Fabiano ele é ídolo pela dedicação que ele tinha com o time, pelos gols que ele fazia, não pelos títulos. Ele fala, Luiz Fabiano tem 2 títulos pelo São Paulo. O título de 2001, né, que é o Rio e São Paulo, e depois 2012 Copa Sul-Americana. E o Luiz Fabiano é considerado ídolo no São Paulo. Por que é considerado ídolo? Porque o Luiz Fabiano se dedicava muito. O Luiz Fabiano não errava um gol dessa situação que o Luciano errou. O Luiz Fabiano jogava sério o tempo inteiro. O Luiz Fabiano jogava sempre sério. Já o Luciano é um jogador que não faz gols na hora que o São Paulo precisa. Não é um jogador decisivo. Você procura os gols do Luciano, não tem um gol que ele fez de decisão que tira que coisas importantes para o São Paulo se classificar. Um gol desse daí, jamais, se o São Paulo fosse precisar desse gol, o São Paulo estaria fora das quartas de final do Campeonato Paulista devido a esse gol que o Luciano perdeu. É gol que não se deve errar. Não se deve errar. E por essas e outras, o Luciano acaba não entrando na vitrine de ídolo do São Paulo, por causa de muitas babaquices que ele faz. Um time do São Paulo tinha tudo para, se ele fizesse aquele gol, o São Paulo tinha um placar elástico, um placar melhor, o São Paulo teria saído com um resultado muito melhor que saiu, não teria essa dificuldade. O Crespo poderia, no segundo tempo, poupar alguns jogadores do Brasileirão, porque esse ano o calendário do São Paulo vai ser bem puxado e o São Paulo não tem um elenco recheado para disputar todos os títulos que o São Paulo precisa. São Paulo não tem elenco para disputar Paulistão, para disputar Sul-Americana, para disputar Brasileirão, Copa do Brasil. Não tem um elenco para o São Paulo disputar tudo isso. Então, o Crespo poderia ter poupado alguns jogadores no começo do segundo tempo se o Luciano tivesse marcado esse gol, tivesse marcado o outro gol lá também que ele errou. Então, na minha opinião, o Luciano vem errando, é um bom jogador? Sim, é um ótimo jogador, é um bom jogador. O jogador para compor elenco, ele é muito bom, é um bom jogador. Mas não é um craque também. Não é um craque de ficar inventando. Ele é um jogador, simplesmente um jogador simples, que faz o simples, joga bem. Se joga querer inventar, querendo dar uma de craque, dar uma de Cristiano Ronaldo, dar uma de Messi, já não é a praia do Luciano. E com isso o São Paulo sai com um resultado ótimo, classificado para quartas de final do Paulistão, que parecia que o São Paulo, logo no início do Campeonato Paulista, parecia que o negócio ia encaminhar para uma queda no Paulistão, mas graças a Deus o São Paulo reagiu, jogou um primeiro tempo sólido no primeiro tempo. O Rafael não trabalhou muito também. Destaque dessa partida foi o Danielzinho novamente e o Marcos Antônio, que foram os destaques dessa partida, e Jonathan Calleri marcando novamente, que já é o 6º gol, né? O 6º gol na temporada do Calleri, e o Calleri voltando a ser aquele Calleri goleador que a gente é acostumado a ver. É isso aí, galera, esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Já peço a você que não deixa de se inscrever no canal, deixar o likezão e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. E agora esperar São Paulo e Red Bull Bragantino, que é a pedra no sapato do São Paulo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.